Fala galera, beleza? Robson aqui, continuação do nosso vídeo do Enigma para acessar acesso fora da nossa residência, tá? Como eu tinha falado no vídeo anterior, para estarmos fazendo acesso ao nosso pixel fora de casa, nós vamos ter que configurar primeiramente um servidor de DNS, tá? Existem alguns servidores como o de DNS e o NoIP, tá? Nós vamos estar usando o NoIP, tá? Para estar fazendo esse vídeo, tá? Então nós vamos entrar aqui no Google, tá? Aqui na barra de direita nós vamos digitar NoIP. Aparece aqui o primeiro site, DNS dinâmico. Aqui nós temos os dados, acessar grátis. Vamos clicar aqui em inscrever-se. Aqui já tenho colocado e-mail, mas eu vou fazer um outro e-mail aqui só para mostrar para você. Colocar a senha. Aqui você vai colocar o nome da URL, tá? No caso aqui a nossa vai ser teste enigma. Aqui colocar .ddns.net e crie sua conta no IP. Daí vão enviar um e-mail para confirmação do aqui no nosso já chegou o e-mail para ativação. Nós vamos clicar para ativar a conta aqui. Pronto, aqui nós já ativamos a nossa conta, ok? A gente clicou aqui em minha conta. Aqui nós vamos adicionar aqui o nome de usuário. Aqui o nome, uma pergunta de segurança aqui. E aqui dados, informações pessoais. Vamos ver se acho que não precisa. Update aqui não precisa. Aqui se você quiser configurar, você pode configurar, mas aqui não precisa, tá? Então nós temos aqui o nosso link, tá? O IP alvo, que nós vamos configurar ele no nosso
no nosso roteador. Ok, então essa parte aqui essa é a parte do que criamos o nosso conta no IP, certo? Então nós temos que marcar essa URL aqui, ó. Deixar ela copiada aqui. Agora nós vamos acessar o nosso roteador. Lembrando no nosso primeiro vídeo, no roteador o acesso normalmente é 192.168.0.1 ou .1.1 no final. No meu caso aqui, eu fiz alteração do IP no meu roteador. Então aqui eu entro como 2.1, tá? Mas esse aqui é um caso específico meu, tá? Normalmente nos roteadores padrão aí é 192.168.0.1 ou 192.168.1.1, tá? Vamos entrar aqui. Aqui é a página do meu roteador, é um TP-Link, tá? Nos TP-Links, o nome do usuário e senha patrão é admin, senha admin, tá? No seu roteador aí, se for de marca diferente, você vê ou no manual do seu roteador qual que é a senha padrão. Nos roteadores de operadora, normalmente embaixo do roteador tem uma etiqueta que tem o nome de usuário e a senha para acesso ao roteador. Caso não tenha, ou você não tenha o manual, dá um Google aí, procura no Google que você acha fácil qual que é a senha padrão do roteador. Vamos clicar em login. E aqui nós estamos na página do roteador, aqui com os dados aqui, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é configurar a opção aqui que nós temos aqui, DNS dinâmico. Então aqui nós temos a configuração de DNS dinâmico, tá? O que nós vamos colocar aqui? Nós vamos colocar URL de domínio, aquela URL aqui que nós pegamos aqui, ó. Tá, então nós vamos colocar aqui. testenigma@ddns.net. O nome de usuário foi aquele o nome de usuário que nós colocamos na página de configuração, teste enigma. E a senha. Aqui nós vamos habilitar DNS e vamos conectar. Opa, só apareceu aqui, eu coloquei uma arroba em vez de ponto aqui. Então aqui já está conectado no meu roteador aqui. Está fazendo a conexão com sucesso. Então aqui o meu IP já está funcionando aqui no roteador. Aqui ó, tem outras opções aqui, ó, DIN, DNS, Comex, tá? Mas o NoIP ele é gratuito, só tem que renovar a cada 30 dias, você tem que renovar o NoIP. Tá? Agora nós vamos começar aquela parte de encaminhamento de portas, tá? Primeira parte que nós vamos aqui em DHCP, tá? O que nós temos que fazer? A primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que fixar o IP no pixel, tá? Aqui no roteador aqui eu tenho aqui listas de clientes DHCP. No meu caso aqui eu tenho conectado o meu computador aqui, o pixel e o outro roteador aqui na minha
na minha rede, tá? Então aqui nós temos que setar, primeiramente nós temos que ir no Pixel colocar um IP local fixo, tá? Por quê? Para que quando reiniciar ou caso desligar e ligar de novo, ele não pegar um outro IP aqui, tá? Então nós temos aqui essa opção aqui, reserva de endereço, tá? Isso no caso no nosso aqui no meu roteador, que é o TP-Link, tá? Então nós vamos clicar aqui em adicionar novo. Aí nós temos que pegar o endereço MAC do Pixel e colocar qual IP que nós vamos colocar aqui, tá? Então eu vou digitar aqui e eu vou pausar o vídeo e já volto já. Vou selecionar aqui o endereço de rede, dou um Ctrl C, reserva de endereço, vou aqui em adicionar novo, dou um Ctrl V. Já coloquei aqui. Aqui nós vamos colocar o IP que nós queremos aqui. Então no meu caso, minha rede lembra que eu entrei lá no início lá, 192.168.2.1 foi o que eu entrei, né? Aqui na minha rede, esse final aqui ele vai de 1 até 200, tá? Então eu vou colocar aqui o IP 120, tá? E colocar status aqui habilitado e vou salvar, tá? Então aqui é o seguinte, pro endereço MAC do meu Pixel, tá? Ele sempre vai receber esse IP 192.168.2.120, tá? Esse é o primeiro passo que nós temos que fazer para poder estar fazendo o encaminhamento de ports, tá? Feito isso, tá? Nós vamos aqui na parte de encaminhamento, tá? Tinha feito isso daqui, vou deletar esses daqui, tá? Nós temos a parte de encaminhamento. Se estiver em inglês é port forward, tá? Ou encaminhamento de portas ou portas, dependendo do roteador, tá? Nós temos aqui a opção servidor virtual, tá? Então aqui nós vamos abrir as nossas duas portas, tá? Aparece essa opção aqui, tá? A primeira porta que eu vou abrir, eu vou colocar o número dela de 1234, tá? O endereço IP é o endereço IP que nós colocamos lá no nosso Pixel, tá? Que nós setamos ele ali para pegar um IP fixo ali da rede local. Então, no caso é 192.168.2.120, tá? Porta interna 1234. Protocolo aqui deixa marcado como tudo, tá? Status habilitado, e aqui nessa parte não precisa se mexer. Clicamos aqui em salvar. Então aqui nós já deixamos a porta encaminhada para a porta 1234. Nós vamos adicionar mais uma aqui, que é a porta 8001, tá? Mesma coisa, 192.168.2.120. Porta interna 8001. Protocolo tudo habilitado. Vamos clicar em salvar. Então nós já temos aqui as duas portas habilitadas, tá? No caso quem viu o primeiro vídeo que está explicando
na porta do explicando a abertura de ports. Caso você tenha naquele esquema que o roteador recebe, o roteador da operadora de internet recebe o IP e você tem que encaminhar para o outro roteador, tá? No caso aqui, vocês viram que nós encaminhamos do roteador que recebe IP direto para o pixel, tá? Então vou mostrar aqui caso você no primeiro tivesse os dois roteadores na rede que você precisasse encaminhar para o primeiro, você teria que encaminhar aqui, você teria que abrir a porta 1, 2, 3, 4 para encaminhar aqui. Lembra que os IPs que eu tinha mostrado para vocês lá? Então lembra que eu tinha mostrado aqui no esqueminha aqui, tá? Que recebe 192.168.0.1, 192.168.0.10. Então, por exemplo, se fosse configurar nesse primeiro roteador aqui, tá? Nós teríamos que colocar aqui o encaminhamento do IP para esse IP aqui, ó, 192.168.0.10, tá? Então nós teríamos que colocar aqui encaminhamento 192.168.0.1.10. Então se fosse no primeiro roteador, aqui no nosso esqueminha aqui, no primeiro roteador eu teria que encaminhar dessa forma aqui, e no segundo roteador da forma que eu encaminhei mostrando na primeira parte, ok? Então essa primeira parte aqui, a parte do encaminhamento das portas, tá? Aí agora nós vamos para o nosso Enigma, configurar a parte do Enigma lá, ok? Então aqui nós já estamos na parte do Enigma, tá? Vamos para a configuração, como nós vamos configurar aqui no Enigma, tá? Vamos clicar aqui em menu, vamos aqui em plugins, plugin Open Web With, tá? Então aqui é o seguinte, porta HTTP, lembra que nós marcamos a porta 1, 2, 3, 4, tá? Então aqui nós vamos configurar, aí se vocês nunca mexeram aqui, vai estar 0000, tá? Então você vai digitar porta 1, 2, 3, 4, e aqui vai estar marcado não, tá? Vocês podem ver que marcado não, sem autorização, apenas o acesso local é permitido, tá? Então nós vamos ter que ativar aqui autenticação, ativar a autenticação HTTP. Vamos apertar o botão verde e salvar. No Enigma é apenas essa configuração que nós vamos ter que fazer, ok? Mas agora vamos voltar ao nosso computador. Bem, voltando aqui pro nosso computador, tá? Só uma coisa que eu esqueci de falar, quando você termina de fazer as configurações no roteador, tá? Você tem que dar uma reiniciada no roteador para as configurações aparecerem, tá? Alguns roteadores podem aparecer automaticamente, tá? Mas sempre é bom dar uma reiniciada para não ter problema, tá? Então aqui é o seguinte, fizemos as configurações, agora nós vamos tentar entrar de acordo com aquela URL que foi digitada, tá? Você vai digitar a URL lá que nós colocamos no roteador, teste enigma.ddns.net.
Essa é a URL, tá? A porta que nós adicionamos lá foi a 1234, tá? Então nós vamos ter que colocar aqui no final dois pontos, 1, 2, 3, 4, tá? Ao dar o Enter aqui, vai acontecer o seguinte, tá? Ele já conectou, só que precisa de um nome de usuário e senha. Então aqui apareceu, aqui nós já estamos conectados aqui, mas só que nós temos que autenticar, tá? Como não é um particular, vamos ter que fazer a autenticação, tá? Aqui no caso, o nome de usuário, você vai colocar o usuário root, tá? E deixar a senha em branco e tentar fazer o login, tá? Se você tentar fazer o login e der que não foi autorizado, tá? Nós vamos ter que fazer o seguinte. Vou clicar aqui em cancelar, que não foi autorizado. Você vai ter que baixar um programinha aí no seu Windows, tá? O nome desse programa é chamado Put. Tá? Ele faz conexão com o Enigma, tá? Então aqui download Put, FreeSSH, tá? E você vai fazer o download desse aqui, tá? Você vai fazer o download, você vai, como eu já tenho aqui instalado aqui, eu não vou fazer entrar nele, vou fazer a instalação dele, tá? Eu vou aqui, eu vou abrir o Put aqui. Vai aparecer esta telinha aqui para vocês, tá? Aqui em hostname você vai digitar aquele IP que nós setamos lá do Enigma, tá? Lembrando que sempre o pixel tem que estar ligado, funcionando com o Enigma carregado, tá? Então aqui nós vamos digitar assim o IP 192.168.2.120. Aqui deixa marcado SSH e dá um Open. Aparece essa mensagem aqui, você clica em sim. Aí você vai login as, você vai digitar root, tá? Aqui eu já tinha setado um password aqui, um password. No caso para vocês aqui não vai aparecer isso, vai aparecer o seguinte, vou só digitar o password aqui. Vai aparecer essa linha de baixo aqui, tá? Vou aumentar a tela aqui. Vai aparecer essa linha de baixo, tá? Apareceu isso daqui, você vai digitar o seguinte. Você vai digitar passwd e dá um enter. Aí você vai definir o password do acesso do acesso root naquela primeira tela, tá? Então eu vou digitar aqui, só que é o seguinte, quando eu digitar aqui não vai aparecer o password ali, tá? Então eu vou digitar aqui a minha senha. Ó, eu digitei a senha, só que não apareceu ali. Vou dar enter, vou configurar de novo. Password, updates. Então o password que eu digitei aqui, ele foi atualizado. Então eu vou sair aqui do Put, tá? E vamos voltar lá pro navegador, tá? Vamos digitar nossa URL.
Tá, agora nós pedimos, vamos digitar o usuário, root, e a senha que você criou lá. Aí apareceu a mesma tela que nós fizemos, apareceu aquela mesma tela que quando nós fizemos o vídeo do streaming em rede interna, na rede interna. Só que agora aqui no caso aqui tá na rede externa, tá? Então aqui é o esquema que é a mesma coisa. Você vai clicar aqui na televisãozinha, vai baixar aqui o Services M3, o 8. Vou colocar ele aqui na minha área de trabalho. Então, nós baixamos lá o Service M3 U8, tá? E nós vamos abrir ele aqui com o VLC. Então aqui, ó, nós abrimos ele com o VLC. Procurar um canal aqui que não dê. Tô sem som. Eu tô sem som aqui no. Tô gravando o som pelo celular, tô sem som na TV aqui, tá? Então por isso que não tá aparecendo o som aqui, mas pode ver que tá funcionando. Aqui já tá funcionando como se fosse pela rede interna, apesar do o meu computador aqui, ele tá na mesma rede. Só que vocês viram que eu entrei pela URL lá, tá? Não pela IP local dele, tá? Aqui é o seguinte, tá? Para rodar bem aqui o coisa não vai depender apenas só da configuração, tá? Vai depender tá dando uma travadinha aqui porque tem outras coisas conectadas aqui. Então vai depender também da velocidade da sua internet, da taxa de upload do seu navegador, tá? Então essas coisas também influenciam diretamente influenciam diretamente na como que a qualidade e o tempo que vai vir como que vai vir o sinal para você, tá? Então essas coisas também influenciam. Você vê que no SD a banda de consumo também no SD é menor, já não tem o travamento, tá? Não tem travamento aqui, como vocês podem ver. E aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu vou abrir aqui o arquivo como Notepad aqui para vocês verem como que é o esquema do arquivo. Por que nós temos que abrir a porta 8001? Tá vendo que aqui esses aqui são os links do canal, tá vendo? Então aqui ó, tá conectando por HTTP teste Enigma 2. Aqui eles conectam, lembra que nós digitamos lá o URL para entrar quando nós digitamos aqui 2 pontos 1, 2, 3, 4, tá? A outra porta que nós liberamos a 8001 é por causa disso daqui, ó, porque o streaming é feito pela porta 8001, tá? Então vocês podem ver que aqui é um link de internet normal, tá?
Vou tentar ver se ele abre aqui pelo... Ele não vai abrir aqui pelo navegador porque... Ele não vai abrir aqui, não vou conseguir abrir aqui, copiar para abrir pelo navegador. Não vou conseguir abrir direto pelo navegador. Tá, mas então o arquivo, quando você baixa pelo nosso link lá que nós fizemos, tá, ele aparece aqui dessa forma, ok? Então aqui eu fiz o teste aqui para vocês. Eu tô dentro da minha rede normal, então no próximo vídeo eu vou fazer o teste pelo celular de uma rede fora da minha rede aqui, para mostrar para vocês como que funciona realmente o nosso esqueminha aqui que nós fizemos, ok? Valeu, galera, até mais, até o próximo vídeo aí.